That's how you change the world. That's how you change the world. Pessoal, eu gravei a primeira aula a respeito de História do Brasil. Na verdade, eu estou refazendo algumas aulas para preencher mais, para dar mais conteúdo a respeito da matéria. Eu não sei se o áudio vai ficar muito bom, porque eu também estou com obra, tá? Tá tendo obra aqui do lado da minha casa, então às vezes isso pode atrapalhar um pouco. Bom, galera, eu falei sobre o descobrimento do Brasil até Pedro Álvares Cabral. Galera, já caiu em concurso público, e eu já falei isso na última aula, que a primeira ordem religiosa que veio para o Brasil foram os franciscanos. Então, tem muita gente boa que cai e coloca jesuítas. Então, a primeira ordem religiosa que veio para o Brasil foram os franciscanos. Galera, de 1500 até 1530 eu expliquei que o Brasil ficou praticamente abandonado, porque Portugal não achou metais preciosos no Brasil e o comércio com as Índias ia muito bem. E o que aconteceu foi que em 1530 os turcos e otomanos viram a cagada que eles fizeram na passagem do Mediterrâneo para as Índias, porque não fazia comércio, não tinha grana e estava na mesma. Então, em 1530, os turcos e otomanos resolveram reabrir a passagem do Mediterrâneo. E com isso, Portugal perdeu o monopólio da rota, ok, para as Índias, porque somente Portugal conseguia contornar o Cabo das Tormentas no sul do continente africano, que hoje é a África do Sul. Só Portugal sabia contornar o continente africano para chegar às Índias. Então, com a reabertura do mar Mediterrâneo, Portugal perdeu esse monopólio. E, no entanto, Portugal torrou a grana todinha que lucrou com as Índias, ok? Então, quando a gente vai estudar esse período da pré-colonial, a gente tem que entender essa ideia que aconteceu entre 1500 até 1530. Eu até falei sobre o pau-brasil não ser ciclo econômico, porque não foi. Então, sinceramente, eu já encontrei algumas pessoas, alguns professores que discutem a respeito do pau-brasil como um ciclo econômico. Olha, o que eu posso passar para vocês a respeito disso, que eu já tive com vários professores em cursinhos preparatórios. Eles se baseiam em Boris Fausto, eles se baseiam em Sérgio Buarque de Holanda, que é o pai do Chico Buarque de Holanda. Que são caras, assim, Boris Fausto bomba em bibliografia. Os meus professores se baseiam nesses caras. E eles afirmam categoricamente que houveram somente 4 ciclos econômicos e que pau-brasil não foi um deles. E os ciclos econômicos foram açúcar, mineração, café e a borracha, ok? Eles citam esses 4 ciclos econômicos apenas. Então eu até falei que o pau-brasil teve uma grande importância relacionado ao Uti Possidetis, porque o princípio do Uti Possidetis dizia que para você possuir um território, você tem que usar, ok? Não basta apenas você dizer que o território é seu. Você descobrir um território, você tem que usar. Isso é o Uti Possidetis. Então o pau-brasil foi importante para o princípio da posse, o princípio do Uti Possidetis. Então eu falei também um pouco sobre isso na última videoaula. Galera, Cabral veio para o Brasil, né? Ele fez a primeira missa, tomou posse oficialmente, né, do território. O território já havia, né, sido determinado a sua dimensão com o Tratado de Tordesilhas. Os franceses já estavam de olho aqui. Em 1506 o Papa mandou que os judeus fossem expulsos de Portugal em 1506. Então, a partir de 1506, você tem uma queda no avanço comercial e tecnológico de Portugal. Portugal ainda se manteve economicamente muito bem, porque Portugal detinha justamente o monopólio da rota para chegar às Índias. Esses judeus, galera, que eram basicamente os comerciantes, ok, que financiavam as grandes navegações, esses judeus que foram expulsos de Portugal saíram do território. E é o seguinte, eles só poderiam continuar no território de Portugal se esses judeus se transformassem em cristãos. Eles teriam que assumir o cristianismo. Os judeus que assumiram o cristianismo
foram chamados de cristãos novos, ok? Você tem, por exemplo, eu posso citar para vocês Fernando de Noronha. Ele foi um cristão novo, que recebeu, que tem um arquipélago, a ilha lá no Nordeste, chamado Fernando de Noronha, em homenagem a ele. Então, esses judeus, que na sua grande maioria foram expulsos, eles foram para os Países Baixos, onde hoje é a Holanda, ok? A Holanda. E lá eles estabeleceram com o Brasil uma relação amistosa. E os Países Baixos, na época, eram uma colônia espanhola. Então, há toda uma novela mexicana aí por trás de tudo que aconteceu nessa época. Então, galera, houveram no Brasil algumas expedições guarda-costas, né? Gaspar de Lemos veio para o Brasil. Nesses primeiros anos, extraíam pau-brasil, levavam animais silvestres lá para Portugal, lá para a Europa. Então não tinha, eles instalaram aqui no Brasil um sistema de feitorias. O que era feitoria? A feitoria, ela era na verdade um armazém, onde navios vinham e recolhiam o que era depositado nesses armazéns. Os portugueses desenvolveram com os índios um relacionamento chamado de escambo. O que é o escambo? É a troca. Dava um pente, dava um espelho, dava assim um produto bem vagabal, bem vagabundo mesmo. Em troca, o índio ralava, cortava um monte de árvore, se matava, ok? Para trazer um pouco de recursos para os portugueses. Então, podemos dizer sim, que de início a mão de obra no Brasil ela era assalariada. Então isso é muito importante para a gente. Então isso ficou, galera, essa relação de escambo ficou no Brasil até 1530. Os franceses, galera, foram os que mais ameaçaram o domínio de Portugal no território brasileiro. Até o rei francês mandou questionar o Papa a respeito de onde foi que Adão e Eva tinham deixado um testamento, uma escritura de herança, dando o domínio desse território apenas para Portugal e Espanha. Então era uma época assim, os ingleses, os franceses já estavam de olho. Então, pessoal, chegamos a 1530. Galera, quando chega em 1530, foi aquilo que eu falei, Portugal tá sem grana, E o que Portugal faz de início? Ela passa a querer fazer no Brasil a produção da cana-de-açúcar. Por quê? Porque sem o monopólio, sem o grande lucro do comércio com as Índias, Portugal se vê obrigado a descobrir uma nova forma de ganhar grana, de manter o seu padrão de vida. Então Portugal já tinha experiência nos Açores, já tinha experiência na Ilha da Madeira com relação à produção da cana-de-açúcar. Então Portugal envia para o Brasil em 1530 Martim Afonso de Souza, ok? Um navegador que vem com 400 homens, se não me engano foi 4 navios. Ele vem para o Brasil para proteger o litoral, ele vem para instalar definitivamente o processo, o início do processo de colonização. Vem com Martim Afonso de Souza. Então Martim Afonso de Souza, por exemplo, ele vem em 1530, ele vai instalar no Brasil o primeiro engenho, que foi o chamado São Jorge dos Erasmos, foi o primeiro engenho de açúcar. Ele recebeu, né, e fundou a capitania de São Vicente, foi a primeira vila São Vicente. Na verdade, existiam 2 territórios chamados São Vicente, que pertenciam a Martim Afonso de Souza, mais ao sul, perto de Santa Catarina, São Paulo, por ali assim. Uma outra informação importante que eu posso passar para vocês é que havia um degregado de Portugal no Brasil que ele recebeu o nome indígena. E o nome indígena desse português era Caramuru. Ok? Tem até um filme chamado Caramuru, com Camila Pitanga, né, e tal. Então existia um degregado chamado Caramuru. Caramuru foi muito importante, porque esses degregados, galera, eles aprendiam a linguagem, quando eles não eram mortos pelos índios, né? Então eles aprendiam a linguagem,
eles se comunicavam com os índios e faziam esse intercâmbio. Então Martim Afonso de Souza, com a ajuda de Caramuru, fundou a cidade de Salvador, ok? Fundou a cidade de Salvador, a vila de São Vicente. Então Caramuru foi muito importante nesse início da colonização. É até interessante que Caramuru se casou com uma índia chamada Paraguaçu. Essa índia, ela se tornou católica e ao receber o catolicismo, ela recebeu o nome de Catarina. Então o nome da mulher de Caramuru era Catarina Paraguaçu. Sérgio Buarque de Holanda até diz que ela é a matriarca dos brasileiros. Então, galera, Martim Afonso de Souza vem, funda São Vicente, ele vem com o irmão dele, Pero Lopes. Pero Lopes recebe outros territórios. E em 1534, Portugal divide o Brasil em 15 lotes, as chamadas capitanias hereditárias, ok? As capitanias hereditárias. Eram 15 lotes que possuíam 12 proprietários, ok? Eram 15 lotes e 12 proprietários. Então, por exemplo, Martim Afonso de Souza tinha 2 lotes. O irmão dele, eu acho que também tinha 2 lotes. Galera, dos 15 lotes, apenas 2 prosperaram, que foi São Vicente, com Martim Afonso de Souza, porque ele recebia ajuda, ele recebia incentivos do capital da corte portuguesa, e Duarte Coelho, em Pernambuco. Duarte Coelho, ele trouxe a família. Isso foi um diferencial para o sucesso de Duarte Coelho. Duarte Coelho mantinha um bom relacionamento com os índios. Então, nós podemos começar a desmembrar um pouco desse período da colonização, a partir de 1530. O que é a colonização? Como Portugal não tem grana, ela divide o Brasil em 15 lotes para justamente, galera, passar a colonização para a iniciativa privada. Ela vai para os nobres portugueses e fala, olha, tá lá o território, tá lá os lotes, vai para lá e coloniza. Só que muitos nobres, muita gente lá de classe de posse, né, não veio para o Brasil, porque era muito arriscado. Imagina um cara investir em navio, homens, tripulação, sair lá da Europa, cara. Vim pra cá, não tem hospital, não tem médico, não tem nada. Isso aqui era só mato. Mato e índio acabou. Índios extremamente atrasados. Então, muita gente não veio. Em concurso público, eles costumam dizer o seguinte, que as capitanias hereditárias foram um fracasso total. Não foi. Porque das 15 capitanias, 2 prosperaram, que foi São Vicente e Pernambuco. Ou eles costumam dizer assim, que foi ou um fracasso total ou um sucesso total. Também não foi, ok? Porque das 15, justamente só 2 tiveram sucesso. Então tem que tomar cuidado com essas pegadinhas que a gente pode falar do período aí colonial. Então eu fecho, galera, essa primeira aula antes de falar dos governadores gerais. Aí eu vou fazer uma aula só para falar sobre os governadores gerais. Entendeu, galera? Então, assim, muita coisa aconteceu nessa época. Agora, uma coisa importante que eu tenho que passar para vocês é o seguinte, que a partir de 1530 nós temos esse sistema da colonização baseado no açúcar, ok? E esse sistema é chamado de plantation. Plantation. O que é o plantation? Grande propriedade rural, que é o latifúndio, a monocultura, que é uma só cultura, um só produto, nesse caso o açúcar, e nós temos a mão de obra escrava, podendo ser uma mão de obra escrava indígena ou uma mão de obra escrava negra, africana. Então, galera, muita gente fala assim, pô, mas da onde que Portugal, né, arrumava esses escravos africanos? A África, galera, ela foi, assim, era um sistema tribal, ok? Onde uma tribo lutava contra a outra tribo. Então, quando uma tribo na África vencia a outra, essa tribo vencida, ela era vendida como escrava, ok? Então, a luta de etnias na África é até hoje. Né? Se você analisar o filme Hotel Ruanda, é muito forte, onde você vê negros lutando contra negros, tribos contra tribos, simplesmente pelo fato de serem, por exemplo, uma determinada tribo tinha o nariz um pouco mais arredondado. Então, eles já se diferenciavam por isso. Então, no meio deles lá na África já existia um racismo, um preconceito, sei lá o que,
É a forma como se pode definir isso. Então, galera, os próprios africanos vendiam as tribos rivais para os mercadores de escravos. E Portugal trazia os escravos para o Brasil, ok? O indígena, galera, se fala que o indígena era preguiçoso, não gostava de trabalhar. Galera, o indígena, imagina, cara, o cara criado solto, bicho solto, criado na mata, caçando, pescando. Do nada, o cara é aprisionado, levado como escravo, tirado do meio da família. Esse cara jamais vai trabalhar satisfeito. Ele é escravo, ele não ganha nada. Então o índio ele se rebelava muito forte contra isso. Em contrapartida, o escravo africano ele tinha uma tolerância maior à escravidão, porque isso já era uma prática das tribos africanas. É claro que é algo terrível. Os navios chamados tumbeiros, né, traziam esses escravos. Não era barato um escravo. Tem até um filme muito, muito bom do Steven Spielberg, chamado Amistade. Cara, não deixa de assistir. Um filme excelente. Eu assisti esse filme agora sobre escravidão. Mas o Amistade, galera, pra mim, na minha opinião, ok, é algo pessoal. O Amistade dá de 10-0 em cima desse último filme sobre escravidão. É bom também, mas eu prefiro muito mais o Amistade. Ele é muito mais completo, o filme. Então, galera, eu deixo esse primeiro vídeo para vocês e falo o seguinte, cara. Quando a gente pensa nessa produção do açúcar, o açúcar ele era voltado para o mercado externo. E Portugal, nesse período colonial, começou a introduzir coisas no Brasil, como a pecuária, nas margens dos rios, até o Rio São Francisco, por isso, ficou conhecido como o Rio dos Currais, ok? Porque ele adentra para o interior, e isso facilitou na penetração do interior do Brasil através dos rios, com o gado. O gado ele era criado de uma maneira extensiva, ou seja, o gado criado solto. Então, pessoal, começaram a se introduzir técnicas no Brasil. Técnicas começaram a ser introduzidas no Brasil. Só que nesse comércio do açúcar, algo que você tem que guardar é que quem realmente lucrou com o comércio do açúcar foram os holandeses. Eu comentei que os judeus que haviam sido expulsos de Portugal foram para os Países Baixos, onde hoje é Holanda. Na época não era Holanda, era uma colônia espanhola. Então, galera, Portugal mantinha relação com esses judeus. Então, esses comerciantes judeus holandeses faziam o transporte do açúcar do Brasil para a Europa. Eles que lucraram efetivamente com açúcar, ok? Eles eram os atravessadores, que levavam açúcar do Brasil para a Europa. Galera, esses holandeses, eles receberam o nome de Flamengos, por isso que tem o Clube de Regatas Flamengo. Um outro nome para esses holandeses é Batavo. Você conhece o produto, né, Batavo, de laticínios, eu acho que biscoito e outras coisas também. Então, galera, essas são as primeiras informações que eu posso passar para vocês desse início da colonização do Brasil. Martim Afonso Souza vem, o Brasil é dividido em 15 lotes, o Brasil começa a exportar o açúcar, tem o engenho, tem o plantation, ok? Tem a mão de obra escrava, tem a mão de obra escrava indígena africana, vem a influência e o transporte dos holandeses, que na época não eram holandeses, porque a Holanda só foi se emancipar da Espanha bem depois. Mas esses holandeses, Batavo, Flamengo, que efetivamente lucraram com o açúcar do Brasil. Então, galera, um forte abraço aí. Deixo esse primeiro vídeo para vocês. Se você se interessar, eu convido você a se inscrever, a dar um like aí no canal. Um forte abraço, galera. Até um próximo vídeo aí. Valeu, galera. Valeu.